Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Sempre uma alegria, um privilégio poder falar do amor de Deus. Aleluia. Poder falar da palavra do Senhor, porém uma grande responsabilidade. Oh, glória a A Deus. responsabilidade é muito grande, mas como o pastor João falou aqui, né? O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Aleluia. Porque eu de mim mesmo eu nada tenho, mas o Senhor sim. É Ele quem fala, é a sua palavra que fala aos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Eu só vou pedir para o Gabriel fazer um favor de colocar na NVI para não ficar diferente do que eu vou ler aqui. Eu vou estar lendo com os irmãos no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 13. Enquanto os irmãos localizam ali, eu quero dizer que quando o pastor Fábio pediu para que eu trouxesse uma palavra, e diante de muito temor, a gente tenta primeiro recusar, mas eu comecei a pedir a Deus uma palavra, o Senhor tocou muito forte no meu coração, Espírito Santo. Fala sobre o Espírito Santo. E eu fiquei dentro de tantas passagens que eu fui buscando ali uma direção. O Senhor me levou a essa palavra nesta noite que eu quero compartilhar com os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vou estar lendo todo o capítulo, tá? Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro até chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita, e se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorrerá esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e
passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui diante da tua presença. Espírito Santo, fale por mim, porque de mim mesmo nada tenho, nada posso. Eu não convenço corações, eu não mudo história, mas o Senhor sim. Então toma direção, fala aos nossos corações. Aleluia, meu Deus, maravilhoso, aleluia. O Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os irmãos, podeis assentar. E como eu falei, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Fale sobre o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. E eu comecei a buscar alguns textos, algumas passagens bíblicas, e o Senhor me levou a essa. Porque ser guiado pelo Espírito Santo é algo que eu tenho tido um momento, por alguns momentos tão particular com Deus, e eu falo: Senhor, eu não quero ser guiada por mim mesmo, eu não quero andar conforme os meus achismos, eu não quero viver conforme a minha vontade. Me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser diferente. E quantas vezes eu me pego sendo constrangida pela palavra do Senhor. Muitas vezes eu me pego, o Espírito Santo tocando muito forte no meu coração, em algo que eu preciso mudar, em algo que eu preciso ser diferente. O Senhor falando no meu coração através da palavra: até aqui você agia assim, mas a minha palavra te confronta, age diferente. E eu estudando essa palavra, como o Espírito Santo tem falado muito forte no meu coração. E neste texto, como os irmãos conhecem, Abraão era um homem de muita fé. E Abraão, ele estava passando um tempo no Egito. E ele sai de lá e vai para o Negueb. E Ló, sobrinho dele, acompanha ele, vai junto com Abraão. Só que tanto Abraão como Ló, eles tinham muitos bens. E para onde que eles foram ali, como eram muitos bens, eu acredito que ali talvez poderia de repente ser complicado para a quantidade de gado, porque os bens antigamente eram em gados. E houve ali, sim, por algum momento houve uma desavença entre os pastores dos rebanhos, entre os pastores de Abraão e entre os pastores de Ló. Houve uma desavença entre esses pastores. Então Abraão, ele chega até Ló e fala: Ló, para que não haja desavença entre mim e vocês, já teve uma desavença entre os pastores, para que não haja desavença entre mim e você, já que nós somos parentes. Então, eu ore aí essa terra inteira diante de você. Se você optar, vamos nos separar, ele fala para Ló, vamos nos separar. Se você optar ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você optar ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você optar ir para a direita, eu vou para a esquerda. Dê uma opção a Ló. Ló, tome uma decisão, mas nós precisamos separar. Abraão, ele dá uma escolha ao Ló. E até onde eu li, em nenhum momento a Bíblia menciona Ló buscando a direção do Senhor. Em nenhum momento Ló buscando a direção do Senhor. Abraão, sim, ele andava na vontade do Senhor. Abraão, em todo tempo, se for olhar, ele erguia altar ao Senhor. Ele exaltava o nome do Senhor. Ló não. Ló, em nenhum momento, ele busca a direção do Senhor. Abraão dá ali uma opção para ele de olhar para qual lado ele queria seguir. O que Ló faz? Ele olha, ele vai com seus olhos adiante e avista ali, ele olha e vê longe
vai pela sua vista e olha ali, né, aquela vista maravilhosa aos olhos dele. E ele decide ir para o lado de Sodoma. Aos olhos dele era um lugar bem irrigado. Ele fala, é para lá que eu vou. Então ele decide ir. Ló estava andando por vista. Ele andava por vista. Mas Abraão, ele andava na dependência do Senhor. Abraão, ele buscava sempre o Senhor, ele tinha promessa, mas porém ele creu. Ele creu. E a Bíblia fala em Hebreus 11:8 que Abraão, ele tinha promessa, porém ele creu. E isso foi acreditado a ele como justiça. Eu e você, nós temos promessa. Mas será que nós estamos crendo no Deus que pode fazer acontecer a promessa de Deus na minha e na sua vida? Será que nós estamos crendo de fato que o Deus que fez promessa, Ele vai cumprir? Ou será que nós estamos olhando por vista? Deus prometeu, mas não está se cumprindo. Quer saber uma coisa? Eu vou para aquele lado que parece bonito. Eu vou para Sodoma. Será que estamos permitindo ser guiados pelo Espírito Santo? Porque é muito fácil nós olharmos para um lado bonito, para um lugar bonito, onde parece tudo favorável, e decidirmos ir para esse caminho. Mas nós precisamos entender que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele sim sabe o que é bom para mim e para você. Aleluia. Ló, guiado pelos olhos, ele vê o vale do Jordão todo irrigado. Ló então escolhe ir para lá. Ló muda o seu acampamento para próximo de Sodoma. E todos nós sabemos que Sodoma, ele significa lugar de pecado. E Ló decide ir para lá, mas Abraão fica na terra de Canaã. Ló, ele olha com egoísmo, prefere tomar as suas próprias decisões, mesmo sabendo que Sodoma era um lugar tomado por homens perversos. A Bíblia fala isso. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas por cobiça dos nossos olhos, sem consultar o Espírito Santo, sem pedir a direção do Senhor? Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, tomamos caminhos errados, tomamos decisões erradas? Abraão, ele sabia que a bênção do Senhor, ela não estava naquela terra. Abraão, ele sabia que sim, e sim, ou seja, Abraão sabia que a bênção do Senhor não estava na terra, e sim com ele. A bênção do Senhor não estava naquela terra, mas estava com Abraão. Então, aonde Abraão estivesse, aonde o Senhor estivesse com ele, seria abençoado, seria fértil, seria próspero, porque o Senhor estava com ele. Não dependia de terra, não dependia de lugar bonito aos olhos, não dependia de lugar bem irrigado. Deus faz fluir a água da rocha, Deus faz sentir água da onde não tem, é improvável. Deus faz fluir. Então Abraão tinha essa certeza com ele, ou seja, Abraão optou ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo significa não ser dominado por emoções e nem viver conduzido pelas circunstâncias externas da sua vida. Ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos entender que não é ser dominado pelas emoções que nos afetam, mas sim viver conduzido pelo Espírito Santo. Não ser conduzido pelas circunstâncias externas, pela aparência. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma vida constante de busca por Deus. E isso envolve oração. Eu quero ler com os irmãos
em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 ao 28, aonde que nós vamos ter essa certeza que o Espírito Santo, ele nos guia. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, da mesma forma: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda o meu e o teu coração e conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Então, mesmo quando nós nos sentimos fraquinhos, Senhor, eu não sei como orar, eu não sei como pedir, eu não sei como falar, mas fale com o Espírito Santo, porque Ele intercede por mim e por você. Ele intercede ao Pai por mim e por você. Nós não sabemos como pedir, não sabemos como orar, mas Ele intercede ao Pai e Ele conhece o que eu e que você precisa. Aleluia. O céu reage quando nós agimos com fé. A palavra do Senhor, ela vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E é essa fé que nos faz crer de fato que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos crer e entregar tudo a Ele e dizer: Senhor, o Senhor está no comando da nossa vida, o Senhor tem o controle da nossa vida. Pode tomar o controle, o Senhor tem o controle. Eu entrego diante da tua presença. Em Gálatas 5:16 vai dizer: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Aleluia. Se nós vivermos pelo Espírito Santo, de modo nenhum satisfará o desejo da nossa carne, porque a nossa carne, ela tende para o pecado, a nossa carne, ela tende para não fazer a vontade de Deus, a nossa carne, ela tende para olhar para um caminho que parece tão belo, para um caminho que parece tão irrigado, para um campo que parece tão bom, mas que no fim é destruição. Ser guiado pelo Espírito Santo é isso, é viver uma vida na presença do Senhor. E é impossível vencer a batalha contra o pecado sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso é tão importante eu e você vivermos uma vida direcionada pelo Espírito Santo, vivermos uma vida buscando constantemente: Espírito Santo, ore por mim, fale por mim, Espírito Santo, me direcione. Por isso é tão importante, irmãos, não deixe de buscar, não deixe de buscar, porque quando nós submetemos a liderança do Espírito Santo, Ele nos capacita a viver uma vida de obediência e de santidade. Aleluia. Quando nós submetemos a liderança dele, Ele nos ajuda a viver essa vida de obediência, de santidade, porque não é fácil. O mundo jaz no maligno, as ofertas de Satanás são tantos e elas parecem um prato tão bonito para nós. Ela vem como um jardim irrigado. Não é fácil, mas quando nós submetemos a liderança do Espírito Santo, Ele nos capacita a viver essa vida de santidade e obediência que agrada ao Senhor. A liderança do Senhor é essencial, porque de nós mesmos nós não conseguimos discernir a vontade de Deus em todas as situações que vêm sobre a nossa vida. De nós mesmos, seres humanos limitados e falhos que somos, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos discernir. Mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele nos ajuda. Ele nos dá discernimento. Talvez eu e você já teve essa experiência com o Espírito Santo, Ele te dá direcionamento depois que você foi a mão do Senhor. Assim como Abraão foi a mão do Senhor, reconhecendo que foi o Senhor. Aí você pode perguntar: mas como fazer para ser guiada pelo Espírito Santo? A vida guiada pelo Espírito Santo é uma vida de contínua
rendição e transformação. Você entende isso, que é uma vida de constante rendição? Constante, irmãos, é todo dia, é diariamente. Nós vivemos uma vida constante de rendição. Senhor, eu me rendo diante da tua presença. Eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Senhor, eu sou falho, mas me ajude nas minhas fraquezas. Espírito Santo, me ajude. De mim mesma sozinha eu não consigo, eu não posso, mas me ajude, Espírito Santo. É uma vida de constância, pedindo essa ajuda do Espírito Santo, porque, como eu falei, nós mesmos não conseguimos, mas com a ajuda dele nós conseguimos. Eu comentava essa semana ainda que, mediante ao mundo de tanto pecado, ainda assim é possível viver uma vida para glorificar o nome do Senhor. Se nós formos olhar, Noé viveu ali toda aquela nação, todo aquele lugar em pecado, mas ele sim se ausentou, ele sim se separou, ele sim conseguiu viver uma vida mediante a ajuda do Espírito Santo, ser um homem separado por Deus, e ali ele se salva. Glória, Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mediante uma nação perversa também, ele ali foi diferente. Noé, um ser humano como eu e você, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós queremos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, porque é tão bom quando o Senhor nos guia. É tão bom quando nós temos uma certeza que fomos direcionados por Deus. É tão bom às vezes olhar um irmão, uma irmã, quando anda na presença do Senhor, quando dá testemunho, quando é tão bom. Mas muitas vezes nós queremos ter essa vida guiada pelo Espírito Santo, mas às vezes nós não queremos ter uma vida dedicada na presença do Senhor. Mas às vezes nós não queremos tirar um tempo, ter esse momento de rendição. Muitas vezes nós não queremos. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós não queremos entregar tudo no controle do Senhor, nós não pedimos a direção dele, nós queremos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Não tem como. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, mas para isso o céu ele é tomado à força. E algo o Senhor levou no meu coração quando eu estava estudando essa palavra e mediante a história. Irmãos, nem sempre, quando parece que tudo está dando certo, ou quando aos nossos olhos o caminho que estamos indo é o melhor, significa que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nem sempre. Estranho isso, né? Porque a sensação que dá é que quando tudo está dando certo, quando tudo dá certo, quando se tem dinheiro em abastança, quando está tudo dando certo, é que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nem sempre. Ló, aparentemente, ele estava indo por uma terra bela, produtiva, bem irrigada, mas ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo? Não. Então, que nós não devemos se enganar, irmãos, com farturas. Nós não devemos se enganar com vida bem-sucedida o tempo todo. Não estou dizendo aqui que não posso, tá? Eu estou querendo dizer que nós não devemos se enganar, que quando essas coisas acontecem, que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Não que você não possa ser próspero. Sim, você pode. Eu creio num Deus que abençoa, abre portas e prospera no meio dos céus. Mas eu quero que você entenda nessa noite, mediante essa
tudo certo, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. As decisões tomadas, o caminho que estamos indo. Uma pergunta para nós nessa noite. As decisões tomadas, ou o caminho que estamos indo, foi debaixo de oração? Foi através de busca? Foi através de retenção à vontade do Senhor? Abraão foi? Ele vivendo a vontade do Senhor. Ele vivendo agradar a Deus. Ele vivendo uma vida crendo nas promessas do Senhor. E aparentemente o lugar talvez que ele era não era tão favorável quanto aonde Ló foi. Porém, Deus era na vida de Abraão. Deus estava na vida dele porque ele era um homem temente, um homem que procurava viver uma vida para agradar ao Senhor. Ele procurava, ele sabia, ele tinha certeza que Deus era na vida dele. Ele andava não por vista, ele andava por fé, sabendo que Deus era com ele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos. O caminho que estamos trilhando está sendo um caminho debaixo de busca, debaixo de oração, debaixo de constância na presença do Senhor? Prefira andar no caminho da obediência, como Abraão andou. Prefira andar no caminho da obediência, como Abraão andou. Não olhe para as aparências. Não olhe para isso. Quer mais um exemplo? Jesus, após ele ser batizado, uma voz brada: este é meu filho amado em quem eu me agrado. E então Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, isso aqui eu fiquei, meu Deus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, mas ele estava sendo levado para onde? Para o deserto. Ele era o filho amado, a qual o Pai agradou do céu, falou: este é meu filho amado. Após estar sendo batizado, brada do céu uma voz: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Deus se agradava do seu filho. Mesmo assim, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E quando falamos de deserto, sabemos que não é um lugar bom. Sabemos que deserto às vezes é lugar de prova. Sabemos que deserto às vezes é lugar de escassez. Sabemos que deserto às vezes é lugar de enfermidade. Sabemos que deserto às vezes é momento de dificuldade com os filhos. Sabemos que deserto às vezes é desânimo espiritual. Sabemos que deserto não é fácil. No deserto falta água. Sabemos que deserto, mas ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Aleluia. Sim, Jesus ele foi levado ao deserto para um propósito. E às vezes eu e você somos levados ao deserto porque Jesus me ama e te ama também. E às vezes ele nos permite ir no deserto para um propósito que ele tem a mim e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E ali Jesus derrota Satanás através do quê? Da palavra. Ele não se rende às propostas de Satanás. Que Satanás vem com propostas ali. Vocês conhecem a passagem. Satanás vem com propostas ali para Jesus. Mas Jesus, mediante a palavra, Jesus derrota Satanás. Jesus não se rende às propostas de Satanás. E aqui vem uma lição para mim e para você. Glória. Eu e você temos também essa arma poderosa. Efésios 6, 7. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Acho que eu marquei errado aqui. Marquei errado aqui, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu e você temos essa arma poderosa que é a palavra do Senhor. Então, que nós possamos vencer o inimigo pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Não deixe de buscar a palavra de Deus. Quando o inimigo tentar te confundir, tentar colocar dúvida em você, não, mas a palavra do Senhor me diz isso. E a palavra do Senhor, ela te garante a vitória. O Senhor te garante a vitória. Então não deixe de buscar a palavra. Não deixe de buscar a palavra. E aqui me traz uma lição muito forte. Jesus, ele foi tentado. E ele não se rende às propostas de Satanás. Que eu e você, nós não venhamos se render às propostas de Satanás. Porque Deus é fiel na minha, na tua vida, para fazer nós sairmos do deserto. Esse deserto na minha e na tua vida não é para sempre. Você não vai ficar no deserto para sempre. O Senhor vai te tirar você do deserto. Aleluia. Se Jesus, sendo quem Ele era, Ele foi guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Se Jesus, sendo quem Ele era, Ele foi guiado pelo Espírito Santo, quanto mais nós, seres humanos, nós precisamos ser guiados por Ele. Nós precisamos ser guiados por Ele em tudo. Nós precisamos do comando dEle em tudo. Nós precisamos da direção dEle em tudo. Mesmo quando a direção que nós estamos indo parece ser o deserto. Mas se você está indo para o deserto, mas está sendo guiado pelo Espírito Santo, está sendo guiado por Ele, não importa o deserto, importa que Ele está com você no deserto. Aleluia. E Ele vai ajudar você a sair do deserto. Engrandeça o nome do Senhor em tudo. Aleluia. Fazia como Abraão, ele erguia altar e engrandecia o nome do Senhor. Ele adorava o nome do Senhor. Está passando por dificuldade, adore o Senhor. Eu sei que é difícil, eu sou um ser humano falho, assim como vocês são. E a palavra do Senhor, às vezes, ela vem confrontar eu também, por momentos difíceis que eu passo. E o Senhor fala conosco muito forte: busque a minha presença. O deserto não é para sempre. Eu vou te ajudar. Você vai vencer. Aleluia. E você vai valer a pena. Você vai ver como valeu a pena permanecer, estar com Jesus, pedir a direção dele. Você vai ver como vai valer a pena obedecer a Jesus. Você vai ver como vai valer a pena. E você vai sair do deserto, você vai glorificar o nome de Jesus. Aleluia. E aqui, encerrando, eu quero levar você a meditar nas consequências de Ló. Ló, por não seguir a direção do Senhor como Abraão, ele vai para o lado do Jordão, o vale do Jordão, aonde parecia belo aos seus olhos, como nós já lemos. Mas ali o rei de Sinear entra em guerra com o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. E ali havia muitos poços de betumes, como se fossem pinches, né? Que falam. Havia muitos poços e eles foram à guerra. E no meio dessa guerra, muitos caíram dentro daqueles poços. E os que conseguiram se escapar, eles fogem para as montanhas. E os que saíram vencedores, eles vão, saqueiam, roubam tudo em Sodoma e Gomorra. E eles levam também Ló com eles e todos os
seus bens eles levam junto. Mas alguém fica sabendo dessa notícia, que eles levaram Ló junto com eles, levaram embora. Abraão, né, ali entristece seu coração, se preocupa, é seu parente. Ele reúne tropas, reúne, né, soldados e vai à guerra, vai ao encontro para poder, vai à perseguição para poder trazer novamente Ló. E ele socorre Ló. Nessa passagem me faz meditar a consequência de não andar na vontade do Senhor, a consequência de não pedir o direcionamento do Senhor, a consequência de sair fora da vontade do Senhor, a consequência de não pedir a direção do Senhor. Ló vai a uma terra que realmente parecia muito boa, sem pedir a vontade, sem pedir a direção do Senhor. E ali o que acontece? Ele é saqueado, é roubado todos os seus bens. E quando falamos disso, podemos imaginar a cena, que deve ser, né, terrível ter sido ali, vamos dizer, raptado, ser levado por um bando de pessoas ali, de soldados, né? Uma consequência pela falta de estar na direção do Senhor. Ló, ele teve a opção de escolher. Abraão dá ali uma opção para ele. Talvez Ló podia ter falado: não, meu tio, você pode escolher, não, dá honra a Abraão. Mas Ló não. Ló, ele vai pela vista dos olhos. Ele almeja onde parece ser bonito, parece ser belo, parece ser atrativo, e toma a direção errada. Então Ló, ele tem essa opção de escolher. Ele sabia que o povo de Sodoma era um povo rebelde. Ele sabia que eram homens maus, homens perversos, mas ele cobiça com os olhos. A cobiça falou mais alto, tomou uma decisão por seus próprios impulsos, e não buscando a direção do Senhor. E mediante disso, um conselho da palavra do Senhor para nós nessa noite, para nós buscarmos constantemente o Espírito Santo. Permita ser guiado por Ele, permita ser guiado pelo Espírito Santo. Diferente de Satanás, que ele nos acusa, ele nos tenta. Satanás, ele tentou Jesus. Você acha que ele não tenta a mim e a você? Estamos vivendo dias maus, estamos vivendo os últimos dias da face da terra, onde Satanás, ele tem tentado de todas as maneiras para tragar os escolhidos. Então precisamos viver essa vida de constante busca pelo Espírito Santo, da ajuda dele. Porque se ele tentou Jesus, você acha que ele não vai tentar a mim e a você? Então que nós possamos pedir a ajuda do Senhor. Porque Satanás, sim, Satanás ele tenta, Satanás ele acusa a mim e a você, ele fica acusando assim como ele acusou Jó. Vai diante do Senhor para acusar a vida de Jó. Mas o Senhor vê que Jó é um homem íntegro e temente. Mas o que ele fez? Ele vai acusar Jó. Não é isso que ele faz? Que quando Satanás tentar nos acusar, ele também possa nos achar íntegro na presença do Senhor. Aleluia. E é com a ajuda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele não nos acusa. O Espírito Santo, ele não tenta. O Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Sabe por que ele convence a mim e a você? Porque ele nos ama. Porque ele quer ver nós morar no céu juntamente com Deus Pai. É por isso que ele nos convence quando nós estamos fazendo algo errado, quando nós estamos saindo do caminho. Ele nos convence. Filho, você está indo por um caminho errado. Filha, você está indo por um caminho errado. Não vá por esse caminho.
acusa, o Espírito Santo não, ele nos convence, porque ele quer o nosso bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo és. E nessa noite, eu não conheço o particular de cada um de vocês aqui nesta noite. Mas, se você não tem o hábito, se nós não temos o hábito, esse hábito de buscar o direcionamento em tudo que nós for fazer do Espírito Santo, se nós não temos esse hábito, que nós possamos, mediante esta palavra nesta noite, que a partir de hoje, mediante esta palavra, que não é minha, é do Senhor, que nós possamos buscar o direcionamento do Senhor em tudo, que nós não venhamos sair da nossa casa sem a direção do Senhor. Senhor, eu estou saindo, sim, bem verdade, tem dias que a gente acaba querendo dormir um pouquinho mais, falar igual a Adriele fala, né, ultimamente eu estou preferindo dormir um pouquinho mais do que tomar café, porque antes ela levantava mais cedo para tomar o cafezinho dela e já ia, né, tomar café, tudo certinho. Ela falou, ultimamente eu estou preferindo dormir um pouquinho mais do que tomar café. E bem verdade que tem dia que a cama nos atrai, que a gente quer ficar dormindo um pouquinho mais, e às vezes a gente sai atropelando tudo, e às vezes quem pega o ônibus, por exemplo, o horário do ônibus está ali, e às vezes se você tirar, às vezes dobrar o teu joelho ali um tempo, às vezes você vai perder aquele ônibus, você vai te complicar lá no serviço. Mas Jesus, ele está em todos os lugares. Você pode sair no teu caminho falando, Espírito Santo, eu estou indo, hoje eu me atrasei, mas vai comigo, Espírito Santo, me direciona. Hoje eu tenho muito trabalho, hoje eu tenho um dia difícil, Senhor, hoje eu tenho decisões a ser tomadas e eu não sei como fazer, mas me direciona. Que a partir de hoje, mediante essa palavra, que nós possamos ter essa convicção todos os dias ao acordar, que nós não podemos viver sem a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se renda a Ele, peça a direção dEle em tudo. Fale para Ele, Senhor, estou com essa situação difícil, mas vai na minha frente. E se até hoje, talvez você fale até hoje, às vezes eu reconheço que eu não tenho entregado a direção da minha vida, que eu não tenho pedido a direção do Espírito Santo, que eu tenho tomado caminhos errados. Eu quero te dar um conselho nessa noite, mediante também a palavra do Senhor, que nós não façamos como Ló, depois de tomar decisões erradas, sem buscar a ajuda do Espírito Santo, sem buscar a direção do Senhor, toma caminhos errados e se dá mal. Abraão vai, socorre Ló. O que Ló faz? Volta para Sodoma. Ló volta para Sodoma. Ele volta a habitar em Sodoma. Sodoma era uma terra de homens maus. Ló teve um livramento, mas ele volta novamente para Sodoma. Então, se você fala até hoje, se você está sendo confrontado pela palavra, verdade, eu reconheço que até hoje eu não tenho entregado os meus caminhos na direção do Senhor, que eu não tenho pedido para Ele me guiar até aqui, mas hoje você está sendo confrontado pela palavra de Deus. Aleluia. Que precisamos da dependência do Espírito Santo, que precisamos viver. Não volte atrás como a vida de Ló e olhe por caminhos errados, e olhe por caminhos que parecem belos aos teus olhos. Não olhe para caminhos que parecem belos. Não olhe, ande por caminhos que agrade ao Senhor. Peça a direção do Espírito Santo em tudo que você for fazer, em todas as suas tomadas de decisões. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós não façamos como Ló. Sabemos que Ló volta para lá, para uma terra de pecado,
E o que acontece? Você deve saber da história também, né? Do texto bíblico. O que acontece? O Senhor passa a destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquele lugar. E aonde que Ló estava? Em Sodoma. E o que acontece? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Gênesis capítulo 19 e versículo 29, quando aquela terra foi arrasada por causa do pecado, o Senhor se lembra de quem? De Abraão. O Senhor se lembra de Abraão, porque o Senhor tinha uma promessa na vida de Abraão. Por amor a Abraão, o Senhor se lembra de Abraão e tira Ló do meio daquela catástrofe. Mais uma vez, Ló, saindo fora da vontade do Senhor, saindo da direção do Senhor, volta para Sodoma. Mas o Senhor ainda mais uma vez, pela misericórdia dele, por ele se lembrar de Abraão, da promessa que Deus fez com Abraão, pela obediência de Abraão, Deus se lembra de Ló. E isso é a palavra do Senhor. Se você quiser acompanhar em Gênesis, no capítulo 19, versículo 29, você vai ver que o Senhor se lembra de Abraão e tira Ló do meio daquela catástrofe. Então a Ló foi alcançado mais uma vez pela misericórdia do Senhor, por amor a Abraão. Então que nós não venhamos tomar caminhos errados. Nós estamos sendo, a palavra do Senhor era para nos confrontar. Então que nós possamos sair daqui nesta noite com a certeza: não vou voltar mais para Sodoma. Que nós possamos sair daqui com essa certeza: eu, a partir de hoje, eu vou viver uma vida, eu vou entregar a minha vida no controle do Senhor. Eu vou deixar que Ele tenha o controle da minha vida, que Ele tenha a direção da minha vida. Busque a ajuda do Espírito Santo em tudo, peça o direcionamento dele em tudo. Use a arma poderosa que é a palavra do Senhor. Aleluia. E assim como Abraão foi abençoado, assim como a sua descendência foi abençoada, se nós optarmos, se nós decidirmos viver uma vida de obediência, as bênçãos do Senhor, elas vão nos alcançar. Não importa o deserto que você esteja passando no momento, não importa o deserto. Talvez você esteja passando por dias difíceis, não importa, mas se você tem a certeza, você está sendo guiada pelo Espírito Santo, Ele está com você, irmãos, porque muitas vezes o deserto, Deus está nos ensinando algo para nós. Às vezes Ele está nos ensinando um particular com Ele, Ele quer que nós se aproximamos mais dEle. Às vezes tem deserto que às vezes é só nós e Deus. E Deus falando: eu te quero mais na minha presença, eu te quero você fazendo a minha vontade, eu quero você um dia morando comigo na eternidade. Glória a Deus. E é por isso que o amor de Deus ele nos constrange. É por isso que o amor de Deus é tão grande por mim e por você. Ah, mas então Deus permite eu passar pelo deserto. Ah, então, mas Deus, gente, por quê? Irmãos, Ele permite muitas vezes porque Ele nos ama. E Ele sabe que às vezes é o deserto que vai nos fazer se aproximar dEle. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu já tive. Um deserto espiritual, aonde parecia que era só eu, de fato, eu e Deus. E o Senhor me mostrando: Lourdes, você precisa buscar mais a minha presença. Eu não sei se eu cheguei a contar aqui, mas eu costumo dizer que eu cresci no berço evangélico. Eu acredito que alguns irmãos aqui também, alguns se converteram depois. E a gente vive um evangelho de Maria vai com as outras. A gente vive um evangelho de eu vou para o culto e ouço o que é falado, mas eu não tenho uma vida de busca com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma
E num deserto espiritual, eu e Deus sabe o que eu estou falando aqui. Que eu estou falando isso diante do Espírito Santo. O Senhor fala muito forte comigo. Nasceu num berço evangélico. Faz a minha obra. Se envolve em tantas coisas, mas não tira um particular para aprender a minha vida. E foi onde, irmãos, uma luta diária. Porque nós lemos isso daqui, não é fácil. Ou vocês acham fácil? Eu não acho. Sabe por que o inimigo ele não gosta que nós lemos a palavra? Porque ele sabe que aqui vai nos dar direcionamento para a mudança. Aleluia. Aqui nós vamos aprender a ser diferente, a mudar atitudes. A palavra do Senhor nos diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E eu tenho falado com o Senhor hoje, ainda comentava com a Luciana, que algumas atitudes que a gente pega sendo confrontada pelo Senhor, essa atitude não tem que ser agradável. Essa atitude não tem que ser agradável. Vocês acham que é o inimigo falando isso para mim e para você? Quando nós estamos fazendo algo errado, vocês acham que é o inimigo tocando em nós algo errado que agrada a ele? Você acha que é ele que está falando ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo nos convencendo de que precisamos mudança, de que precisamos agir diferente, que o céu é tomado à força, que o céu está logo ali, que Jesus está vindo buscar a sua igreja, que Jesus está vindo buscar o seu povo. Mas nós precisamos mudar, nós precisamos de tomar atitudes, nós precisamos ter atitudes diferentes, irmãos, e nós só vamos aprender mediante a palavra, buscando conhecimento. Então, que o Espírito Santo nos constranja a cada dia a buscar direcionamento. Se nós temos dificuldade em alguma área da nossa vida, em algum questionamento, vá para a palavra. Busque a ajuda do Espírito Santo, fale com ele: Espírito Santo, me ajuda a entender. Porque tem hora que o inimigo parece que ele nos coloca uma cegueira, parece que ele, a gente fala assim: mas não estou entendendo nada. Mas busca ajuda, ele vai te fazer entender, sim. Ele vai te fazer entender, ele vai revelar no teu coração aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer te curar, aquilo que ele quer tratar com você através da palavra. Então busque a ajuda do Espírito Santo e você vai ver que a partir do momento que nós, se você não tem o hábito, se eu e você talvez levantamos de manhã, faça. Se você não tinha, faça isso. Se você conseguir, tira um tempo para ler a palavra, tira um tempo falando com Deus, e você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Você vai ver que as coisas vão tomar um caminho que talvez você, da tua forma de agir, talvez você não agiria assim. Depois você vai reconhecer: nossa, se eu tivesse agido assim, eu teria me dado mal. Mas eu agi conforme o Espírito Santo me direcionou. E eu posso hoje contar a vitória. Hoje eu estou saindo do deserto. Hoje eu estou contando a minha vitória. Se eu tivesse tomado caminhos errados, hoje eu estaria contando a derrota. Hoje eu estaria precisando ser socorrido por Abraão, porque fui saqueado por bandidos. Hoje eu precisaria estar socorrido por Abraão. Não, mas hoje eu estou saindo vitorioso, erguendo a minha bandeira da vitória, porque eu decidi crer no Senhor. Eu decidi confiar no comando do Senhor na minha vida. Aleluia. Eu me lembro, contando aqui um rápido testemunho, eu me lembro quando teve uma situação que a gente queria muito comprar uma Montana, e eu e meu esposo, a gente queria comprar, e aparentemente estava tudo certo com o CNPJ da empresa, aparentemente estava tudo certo. E fomos fazer a tentativa de comprar esse carro, porque a gente queria muito uma Montana, porque uma Montana seria bom para o trabalho, enfim.
Fizemos uma tentativa, não deu certo. Fizemos outra, não deu certo. Fizemos uma, deu negado. E eu lembro que nós saímos questionando, mas por que isso aqui não deu certo? Porque aparentemente era para dar tudo certo, né? Tinha tudo para passar. Tinha tudo para aprovar o crédito e não deu certo. Irmãos, passado pouco tempo, isso muito pouco tempo, veio aquela crise no país onde os comércios estavam tudo com muita dificuldade. E eu e meu esposo, das últimas vezes, até inclusive a gente sempre fala, vamos orar. Se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Se não for, amém. E que nós não venhamos questionar o não de Deus. E nós podemos contar a vitória. Nós falamos, louvado seja Deus, porque se nós tivéssemos conseguido, se tivesse aprovado o financiamento, nós estaríamos passando por dificuldade. Nós não estaríamos conseguindo pagar a prestação, porque realmente foi um período muito difícil ali na oficina. Todos os comércios, isso está com alguns anos, foi bem antes de nós comprarmos aquela última montana, nós tivemos depois. E no tempo do Senhor, o Senhor nos deu uma montana bem nova. O Senhor nos sustentou, conseguimos pagar até o final. Já passamos ela, já está com. Pagamos ela há 4 anos, já faz 4 anos que nós vendemos ela, então há mais de 8 anos atrás. Só para os irmãos verem. Depois o Senhor, no tempo certo, Ele nos deu. Preparou algo bom para nós, que em todo tempo nunca nos incomodou, não deu problema. Mas aquele tempo que nós queríamos, o Senhor falou não. E nós falamos, não vamos questionar o não de Deus. Depois nós podemos agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque se tivesse aprovado, nós teríamos passado por dificuldade, não teríamos tido condições de pagar as prestações. Então Deus é fiel na nossa vida. Quando nós pedimos o direcionamento dele, Ele sim nos guia, e nós podemos levantar a mão e agradecer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo ele venha falar mais forte no meu e no teu coração, amém? Que você venha ter uma semana abençoada, uma semana guiada pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, a qual o Senhor falou comigo, falou conosco nesta noite. Espírito Santo, nos direciona, nos dá, seja o nosso guia, esteja na nossa frente em tudo. Nos ajuda a viver uma vida que glorifique, que agrade o teu nome. Nos ajuda a fazer a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes à sua voz. Nos ajuda a crermos como Abraão creu e foi acreditado como justiça. Que nós possamos também, assim como Abraão, crer nas suas promessas, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor é fiel para cumprir. Aleluia. Senhor, eu te peço a tua bênção sobre a vida da tua igreja nesta noite. Que os teus filhos possam ter direcionamento, que possa, Senhor, ser abençoado por ti e viver uma vida para a glória do teu nome. Amém, Senhor.